Vamos abrir nossas Bíblias, querido, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e logo a partir do verso 1, vamos ler a santa e a gloriosa palavra de Deus, como o nosso pastorzão Geraldo fala. Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim as Sagradas Escrituras: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que há de vir, o Todo-Poderoso. Somente até aí. Vamos orar, queridos? Amado Deus, neste momento eu te peço a tua unção, eu peço a cobertura do teu Santo Espírito, Deus, e não me deixa te atrapalhar aqui nesta noite. Fala ao teu povo, Deus. Fala com cada coração aqui, fala com aqueles que verão esta reunião mais tarde, mas, Senhor, fala aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz. Senhor, em nome de Jesus, que toda ação do homem seja por terra agora, apenas o teu Espírito fale nesta noite conosco, ó Deus, pois é em nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Podemos sentar, queridos. Preguei essa mensagem hoje pela manhã na Tijuca. Eu, particularmente, irmãos, eu não gosto de repetir mensagem. Isso é uma coisa minha. Mas sabe quando Deus fecha as portas e as torneiras, janela, fecha tudo, te deixa no escuro, não deixa... Eu não sei porquê, Ele queria que eu falasse essa mensagem hoje, lá na Tijuca, e que eu trouxesse a mesma mensagem para os irmãos nesta noite. O que Ele quer fazer, eu não sei, mas está por conta dele agora. E o título dessa mensagem é uma boa e uma má notícia. Uma boa e uma má notícia. Então hoje eu sou portador de uma boa e de uma má notícia. Como a gente costuma fazer quando nós temos esse tipo de situação nas mãos, a gente sempre começa pela boa notícia, né? A gente abre o nosso discurso, mas deixa eu dar primeiro o doce, faz o amargo vir depois. É o que eu vou fazer agora. E para a gente entender melhor, né, essa notícia, irmãos, essa boa notícia, ela é melhor do que qualquer notícia que qualquer um de nós aqui, ou daqueles que estão me ouvindo e vendo mais tarde, é a melhor notícia de qualquer uma que nós já recebemos. Melhor do que o dia do seu casamento, por exemplo. Melhor do que o dia do nascimento de qualquer um dos teus filhos. Melhor do que o dia da sua conversão.
melhor do que qualquer notícia que você tenha recebido. Não existe uma notícia boa que supere essa notícia, que é a volta do Senhor Jesus. Amados, lidamos com essa realidade todos os dias. Todos os dias alguém está te dizendo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Para alguns, isso aumenta o gozo, a alegria, mas para outros, traz um certo, já falou-se tanto sobre isso e nada aconteceu até aqui. Mas o fato é que Jesus está voltando. O bom de tudo isso é que não depende dos meus sentimentos, não depende daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso. Jesus está voltando. Isso já está determinado. Tem data, tem hora, que somente Deus Pai sabe, que Jesus sabe. Somente o Deus Todo-Poderoso conhece esse dia. Jesus está voltando e nós vamos viver esse momento. Então, como é que funciona isso, queridos? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se vocês puderem abrir lá, por favor, a partir do verso 16, nós vamos ler o seguinte. Prestem bastante atenção nesse texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, agora prestem atenção no que o apóstolo Paulo diz. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso tem que ser motivo de consolação para cada um de nós. Irmão, na hora que você estiver na aflição, no calor da prova, no momento que você achar que acabou, o chão saiu debaixo dos meus pés, as portas se fecharam, não tem mais abertura, não tem mais nada, a Bíblia me manda dizer para vocês o seguinte, me manda consolar vocês com esta promessa, que Jesus está voltando. Essa é a razão da nossa vida. Irmãos, não existe nenhum motivo, nenhuma motivação nesta terra que possa produzir o gozo que essa notícia nos produz em nós. Essa é a maior de todas as verdades. Somos felizes porque temos essa esperança e a despeito de qualquer situação que estejamos vivendo neste momento. Saiba de uma coisa, Jesus está vindo buscar você. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, a partir do verso 12, também lemos o seguinte: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre toda a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amados, esse dia não haverá nenhum outro dia igual a este. A terra vai ser toda ela sacudida.
A Bíblia diz que o céu vai se enrolar como se fosse um pergaminho. O sol vai deixar de dar seu brilho, a lua vai se converter em sangue, as estrelas do céu caem, e nesta hora, começa a se ouvir o alarido de trombetas. Só que é um alarido extremamente forte, e de tão forte que vai ecoar por todo o planeta. O mundo inteiro ouvirá este som do céu. De um lado da terra, muitos vão estar dormindo, já recolhidos aos seus leitos, às suas camas. Do outro lado de cá, muitos vão estar nas suas atividades do dia, nos seus escritórios, nos seus trabalhos, a dona de casa lá na sua casa, cuidando dela. E de repente, virá um som estridente, um som que vai dominar toda a terra. Não haverá nenhum outro momento como este, nunca houve e nunca mais vai haver. E naquele momento está dizendo o seguinte: acabou, encerrou. A forma como vocês conhecem a vida humana nesta terra, a forma como vocês gerem as suas vidas, o modelo que vocês adotam para viver, está se encerrando agora, neste momento, porque Jesus retornou para implantar um outro modelo para buscar o seu povo. Não haverá, irmãos, um dia mais terrível do que esse. Veremos gente pranteando, desesperada, gente pedindo para os montes que caírem sobre elas. Mas o povo de Deus vai estar todo ele com Jesus nos ares. Queridos, Paulo está dizendo, console-se com isso. Paulo está dizendo assim, não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho do teu problema, não importa o quanto está difícil para você caminhar nesta terra, console-se com esta mensagem, encha o teu coração de gozo, porque o Rei dos Reis vem te buscar, Ele vem te trazer, Ele vem trazer você, Ele vai buscar você, e você vai viver eternamente com Ele. A palavra de Deus diz no versículo 7, todo olho verá, todo olho o verá. Não haverá um par de olhos no meio desses 8 bilhões de pessoas nesse planeta que não vai contemplar este evento. Será tremendo. Será tremendo. Eu fico imaginando, queridos, um dia como esse, inagualável, não tem igual. E os poderosos da terra? O texto diz como eles vão se comportar. Aqueles que são fiados nos seus grandes e monumentais exércitos, nas suas ogivas nucleares, nos seus armamentos poderosos, no seu poder bélico. A Bíblia diz que eles ficarão pasmados, porque naquele momento descobrirão que não podem fazer nada contra aquele que vem nos buscar. Não há arma, não há poder nesta terra que possa alterar isso. Queridos, Jesus vem. E não importa o que você ou eu pensemos sobre a matéria, Jesus vem. Agora parem para pensar numa coisa. Ele vem com um propósito. Ele vem buscar a sua igreja para morar com Ele por toda a eternidade. Será que nós entendemos isso? Como é que você pensa que é o céu? Um lugar bucólico, você deitadão ali numa rede, o anjo vindo com uma bandeja com suco de laranja em cima, e você ali, o outro anjo te abanando. Como é que você acha que é o céu, querido? Como é que você pensa que é o céu? Deus falou muito forte no meu coração. O céu, meus irmãos, é aonde Jesus está. Ali é o céu. Nós vamos estar na presença constante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do dono absoluto do universo.
Nós vamos ficar, se pudermos falar assim, né? Porque nós não temos como medir de outro jeito, somos humanos, mas vamos ficar tipo 24 horas, 365 dias por ano, na presença desse Deus glorioso, que jamais, que nem a eternidade vai conseguir desvendar os seus mistérios. É um Deus insondável que a cada dia, a cada momento, a cada instante do seu momento com Ele, você vai estar recebendo algo novo e que você nunca recebeu na sua vida. Esqueça as suas experiências humanas. Esqueça o que você viveu com Jesus até agora, porque no céu será algo inimaginável. O gozo constante, um gozo que vai nos sufocar de tão maravilhoso que Ele é. Aquela alegria perene é você estar na presença do Rei. E a palavra de Deus diz que nós vamos contemplá-lo como Ele é. Para pensar numa coisa, existe coisa mais gloriosa do que esta? Não haverá pecado interpondo este relacionamento. Não haverão problemas. Não haverá mais dúvidas. Você está ali olhando, fitando os olhos do Deus Todo-Poderoso. Não há nada mais glorioso que isso. Não é utopia. Isso é realidade. Isso vai acontecer. Jesus vem nos buscar para ficarmos junto dEle, perto dEle. Agora vamos entender uma coisa. Em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 2, nós lemos isso aqui que o apóstolo Paulo escreveu. 2 Coríntios 12, a partir do verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem, preste atenção nisso aqui, há muita confusão em cima disso aqui, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Muita gente interpreta isso aqui como se Paulo tivesse sido proibido de relatar o que ele viu. Mas vamos para o texto, irmãos. Vamos olhar o texto. Vamos dar aqui, seguir o nosso mestre, pastor Alan. Vamos para a Bíblia. A palavra arretos, que significa inefável, quer dizer inexprimível. O que não pode ser expressado por causa da sua santidade. O que acontece aqui, irmãos? Não é que Paulo fora proibido de falar alguma coisa, ou ele achou que não devia falar, ele não conseguia exprimir o que ele viu. E olha que ele foi arrebatado ao terceiro céu. A Bíblia é muito clara. Ela diz que ele foi arrebatado a um local determinado. Deus tem o céu todo. O plano de Deus é que você fique com Ele, na presença dEle, neste imenso céu que Ele criou para a igreja dele. Paulo só conheceu um pedacinho. Eu brinco até com esse texto. Eu digo que Paulo foi recepcionado na área de serviço do céu. E lá do lado da máquina de lavar, ele deu uma espichada com o pescoço dele e teve um vislumbre muito pálido do que ele viu. Ele viu algo tão santo, tão tremendo, tão poderoso, de um vislumbre, um lampejo. Ele não viu o céu, ele teve um lampejo, ele viu uma coisa muito pequena. E isso ele não pode relatar porque não tem palavras no vocabulário para poder expressar o que ele viu, de tão poderoso e maravilhoso que era. Paulo se sentiu impotente. Ele se sentiu impotente nessa hora porque ele não tinha como levar isso ao povo e dizer: eu não tenho como dizer para vocês, não tenho como explicar para vocês. Foi lindo demais, foi sublime demais, mas apenas um lampejo
um vislumbre. Ah, Cleiton, mas espera lá, você tem como provar o que você está dizendo? Tenho, claro que eu tenho. Tá? Se nós abrirmos nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ver o mesmo Paulo falando assim, a partir do verso 9. A partir do verso 9. Prestem atenção no que está escrito aqui. Nós batemos, sabe? Às vezes nós lemos um texto e passamos batido em cima dele. Vamos olhar o que o texto diz? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Você consegue desenhar, descrever para mim algo que você nunca viu? Você consegue cantar uma melodia que você nunca ouviu? Você consegue, de alguma maneira, me expressar aquilo que você não consegue imaginar? Olha o que Paulo está dizendo aqui. O que Deus está preparando para nós, nós não temos parâmetros nesta terra que possam dar para nós uma dimensão do negócio. Isso é tão lindo, é tão precioso, é tão poderoso, é tão maravilhoso, que Paulo diz, você nunca viu coisa igual, você nunca ouviu coisa igual. Os estúdios de Hollywood não vão conseguir reproduzir isto nos seus filmes. Não há tecnologia suficiente nesta terra para poder reproduzir. Então, como é que Paulo vai descrever uma coisa que ele nunca viu, ele nunca sentiu no coração, não imaginou e que ele nunca ouviu? Esse que é o ponto, amados. Deus tem preparado algo para nós que vai nos surpreender quando chegarmos lá. Esqueçam as visões, os livros que falam de revelações do céu. Eu prefiro ficar com o que a minha palavra, a palavra de Deus me diz. O que a Bíblia me revela vai ser surpresa, irmãos. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá e você vai se surpreender com o que você vai ver. Primeiro, quem vai te recepcionar vai ser o próprio Jesus. O próprio Jesus é quem vai te receber. E depois disso, ele vai fazer com que você entre para o gozo do Senhor. Que você entre para comungar com ele de tudo aquilo que ele planejou desde a fundação dos séculos. Parem para pensar nisso. Isso transcende qualquer tipo de pensamento nosso. E por isso que Paulo diz, consolem-se com isso. Não existe consolo maior do que esta boa notícia. Isso está reservado para cada um dos que estão aqui, daqueles que estão me ouvindo. Deus tem um projeto, um plano. Ele planejou isso com carinho, com esmero, com cuidado. E nada supera isso. E nós aqui, preocupados com a casa própria, não há nada ilícito nisso. E nós aqui, preocupados com o carro novo, preocupados com a roupa que vestimos, preocupados com o dinheiro que não temos, preocupado em comprar as coisas, o alimento que está subindo de preço, a gasolina que está nas alturas. Aí Paulo diz, ei, esqueça isso. Você está reservado para esse dia, para essa glória. Então, meus irmãos, consolem-se com isso, agarrem-se nisso. Lá em Apocalipse capítulo 21 e 22,
descrevem toda a beleza da Nova Jerusalém. A gente vê lá ruas de ouro, rios de cristal, portões de pérola. Mas isso ainda não é o céu. Isso não é o céu, meus irmãos. O céu é o lugar aonde Jesus está. O resto é detalhe. Ruas de ouro, detalhe. Portões de pérola, detalhe. Rios de cristal, detalhe. Detalhe. Nós vamos estar junto com o nosso Deus, com o nosso Pai, e vai ser para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Não existe coisa melhor do que esta, não existe notícia maior do que essa, porque Deus vai nos surpreender quando chegarmos lá. Em 1 João capítulo 3, a partir do verso 2, lemos o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, veremos. Para pensar nisso. Você vai ver Jesus na forma dele. Você vai poder olhar os olhos dele. Você vai poder ver a face dele. Se você falar para mim que tem algo melhor do que isso, meu irmão, não haverá mais tempo, nem espaço, nem pecado se interpondo neste relacionamento. Imagine um relacionamento direto. Um relacionamento que não existe nada atrapalhando ele. Este será o teu relacionamento com Deus. Esta é a boa notícia. Esta é a boa notícia que eu vos trago. Mas eu tenho uma má notícia. Infelizmente. Uma má notícia que eu não gostaria de dar. Aliás, a mensagem toda para mim é muito difícil. Qual é essa má notícia? Se todos esses eventos prometidos na palavra de Deus acontecessem nesse exato momento, ou acontecessem daqui a pouco, muitos de nós não participarão dele. Muitos de nós. Amados, e aqui eu peço uma atenção especial de cada um de vocês. Porque eu quis falar primeiro da boa notícia. Do que nós estaremos perdendo se os nossos olhos ficarem fitos em qualquer outra coisa. Veja bem como é que eu estou colocando. Qualquer outra coisa, não importa o teor, o tamanho e o que seja. Qualquer outra coisa em que você coloque os seus olhos e não nisso aqui, irmão, você está perdendo. E hoje eu estou aqui como mensageiro de Deus, com um único objetivo: alertar você, alertar a mim mesmo, de que você precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando com você, na sua vida. E a má notícia, meus irmãos, é exatamente essa. Muitos vão ficar do lado de fora. Aí você fala: Cleiton, peraí, você está exagerando. Não estou exagerando. E também não tem essa: Cleiton. Mateus 7. Vamos lá. Mateus 7, capítulo 22. Mateus 7, capítulo 22 diz assim, um texto também conhecido: tudo aqui, olha só que coisa maravilhosa. Nenhum desses textos é novo para os irmãos. Os irmãos já ouviram cada um dos textos lidos aqui zilhares de vezes. Mas entra por aqui e sai por aqui, e eu estou falando de mim mesmo, por favor. 7,22 diz assim de Mateus: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente. Jesus falando aqui, tá, queridos? Palavras que saíram da boca do próprio Jesus. Então lhes direi abertamente, para todo mundo escutar mesmo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Preste atenção
no texto. Vamos voltar para o texto de novo. Aqui o texto diz, no 22, dizendo que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo outro, não agimos em teu favor, nessa circunstância, porque ficamos do lado de fora, por que o Senhor não nos acolheu? Vocês veem, eu não sei se vocês conseguem enxergar como, mas para mim é nítido. Esses camaradas estavam surpresos. Eles foram pegos no contrapé. Eles esperavam que estariam ali. Eles esperavam que estariam naquele lugar com Jesus, mas não entraram para as bodas. Eu lembro aqui o pastor Alan falando de um texto da palavra e que diz o seguinte: se você pensa, e ele fez questão de enfatizar isso, se você pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Se você pensa. E às vezes, irmãos, somos assim. Achamos que estamos fazendo o suficiente. Achamos que estamos perfeitamente dentro da palavra, enquadrado nela. Esses camaradas aqui também acharam. E foram surpreendidos. Foram pegos de surpresa. Jesus chegou para eles e disse: olha, eu não conheço vocês, eu não tenho nada com vocês. Você não tem direito de reclamar nada, porque você nunca se preocupou. Você nunca fez aquilo que eu mandei. E aí eu fico procurando saber, se a gente for mais um pouquinho embaixo, para Mateus no capítulo 7, no verso 13, Mateus 7 é revelador. E lá no versículo 13, nós vemos Jesus falando mais isso: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e novamente muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus falando, amados. É Jesus falando. Jesus está dizendo que muitos de nós seremos surpreendidos. Aí você pergunta: tá bom, Cleiton, legal. Qual é o fator determinante nisso aí? Como é que eu sei? Como é que eu faço para saber se eu estou enquadrado ou não dentro da palavra? Mateus 7 de novo. Eu falei, esse trecho aqui, tá? Mateus 7 outra vez. Olha lá. Só que agora a partir do verso 24. E vejam que coisa interessante. Jesus, lá em cima, diz que muitos vão alegar que fizeram isso, aquilo outro, que se dispuseram para isso, se dispuseram para aquilo outro, e Jesus fala assim: ó, não tenho nada com vocês, essa parte de mim. Logo a seguir essa informação, olha o que ele diz no verso 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Você quer saber qual é o fator determinante? Está aqui. É isso aqui que vai te qualificar. Esse é teu espelho, o meu espelho. Você quer saber como é que você está com o teu Deus? Leia a tua Bíblia. Infelizmente, muitos de nós não se preocupam com isso. Não dão o valor devido a esta palavra santa. Aí eu pergunto, irmão, como você vai praticar algo que você mal conhece? Como você vai viver uma vida segundo as Escrituras se você nem sabe o que está escrito ali?
Entendem por que os pastores desta igreja se preocupam tanto com isso? Porque eles sabem, todos eles sabem, o perigo que as ovelhas correm quando não dão o valor devido a esta palavra. Quer saber como é que você está com o teu Deus? Você quer saber? Leia a tua Bíblia. Leia a tua Bíblia e leia logo, o quanto antes. Isso é desesperador. Isso não é para deixar para amanhã. Não é para deixar para depois da novela. Não é para deixar depois do café da manhã. Seja desesperado com esta palavra, porque é ela que vai te enquadrar. Porque a palavra de Deus é muito clara. Jesus está dizendo aqui, ele diz que aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, ele compara um insensato. Mas aquele que lê a palavra e cumpre o que está nela, mas por que ele cumpre? Ele cumpre porque ele leu a palavra, porque ele buscou entender, ele meditou. O salmista diz o quê? Lâmpada para os meus pés, Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista sabia da importância deste livro. Irmãos, nós estamos brincando de cristianismo. Nesse dia seremos surpreendidos. Chegaremos ao pé de Jesus chorando: Senhor, mas eu participei de todos os evangelismos, estava lá com o pastor Júlio, eu estava lá, eu preguei neste púlpito, pastor Jesus, olha, estava lá, preguei, sou pastor de igreja. Notícia ruim, né? Muito ruim, porque ela envolve a tua eternidade. E aí vem a coisa, se você consegue transformar essa notícia pior ainda, então eu vou transformá-la pior ainda do que já está. O fator determinante é a palavra de Deus, que muitos de nós menosprezam. Agora, olha que coisa interessante. Isso é muito interessante. Quando pregamos, falamos sobre o céu e falamos sobre o inferno. Mencionamos o inferno, dizemos que é um lugar horrível, mas pararam para olhar na palavra quantas referências e como é que a Bíblia se refere ao inferno? Ela se refere a um lugar tenebroso, onde você se chafurda, onde você não consegue se locomover, um lugar escuro de densas trevas, de ranger de dentes. Mas, irmãos, isso não é nada diante da realidade de que realmente é o inferno. A Bíblia diz que quem criou o inferno foi Deus. E agora vão comigo nisso. Pensem junto comigo. Quando Deus estava criando o inferno, e ele diz muito claramente: eu não criei o inferno para o homem, eu criei o inferno para o diabo e seus anjos. Aí você imagina o momento que Deus está construindo o inferno, passa na mente dele o dia que 30% dos anjos do céu cederam à mentira de Satanás. Aqueles anjos que ele criou com tanto carinho, com tanto amor, 30% daqueles anjos traíram Deus, preferiram seguir o diabo e foram expulsos do céu. E Deus está construindo o inferno. E aí de repente ele vai: não, eu vou criar um homem, a minha imagem e semelhança. E ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. E com todo o amor, carinho e empenho, começa a ensinar este homem a como lidar com o seu ambiente, a como lidar com a vida. Até que um dia, Satanás novamente engana esse homem. E esse homem cai em pecado, amaldiçoa todo o ambiente santo que Deus tinha criado antes. E Deus está construindo o inferno. Mas aí o que acontece? Vem as perseguições. Quando os cristãos eram assolados, eram cerrados ao meio,
cozidos em azeite, em óleo quente, colocados em cruzes em Roma por Nero e incendiados para iluminar toda a cidade. Nesse exato momento, enquanto estamos aqui, centenas de irmãos como nós estão em países de restrição religiosa, sofrendo o martírio e a morte. E Deus está construindo o inferno. Como é que vocês imaginam que é o inferno? Deus coloca no inferno todo o seu ódio por Satanás e por tudo que ele nos fez e por toda a tragédia que ele causou em todo o universo. Este lugar está preparado de uma maneira tal que vai provocar em Satanás dores horríveis. Vai fazer com que o diabo lamente por todos os seus dias e por toda a eternidade. Ele e os demônios dele. Mas ele não preparou esse lugar para o homem. Ele preparou para Satanás e seus anjos. Esse lugar é horrível, irmãos. Só que tem um detalhe. Ele não foi inaugurado ainda. Muita gente fala, mas vai para o inferno. Não, o inferno ainda não foi inaugurado. A fita está intacta, a fita de inauguração. Quem vai inaugurar o inferno é a besta e o falso profeta, como está registrado em Apocalipse 19. É só você ir lá e ver. O inferno ainda está intacto. O diabo não tem a menor noção de como é que ele é. Ele vai ser surpreendido da mesma maneira como nós seremos surpreendidos com o céu. Falamos do céu, de um céu que nós nem temos a noção de como é que ele vai ser. O diabo não tem noção de como será o inferno. Ele vai saber quando ele entrar lá. Um lugar terrível. Agora, infelizmente, aqueles que relegaram a Jesus e deram a Deus o último lugar na sua existência, infelizmente, partilharão dele desse lugar. Partilharão junto com ele deste lugar. Queridos, se podia ficar pior, então está aí. Aí, deixa eu melhorar um pouco, e melhorar que eu digo assim, mostrar um pouco mais a realidade desse fato. Nós vamos exatamente para um texto onde Jesus fala da sala de espera do inferno. Ele fala de um lugar que é a antessala do inferno. Um lugar terrível, tenebroso. E o próprio Jesus descreve esse lugar. Esse lugar é real, ele existe, ele está em pleno funcionamento nesta hora, está bombando, infelizmente. E isso está registrado em Lucas capítulo 16, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nesse texto. Comecem a ler o texto, deixe o texto penetrar no coração de vocês, para que vocês entendam a seriedade desta mensagem. Olha o que o texto sagrado diz, Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia um rico, Jesus contando, tá? Isso aqui não é ficção, isso é real. Isso existe, este homem existe, ele representa zilhões de pessoas que estão lá agora. E olha o que Jesus fala sobre essa sala de espera. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Isso acontece com todos, né? Ninguém pode fugir. Acontece que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Agora preste atenção aqui. E no inferno, lá na sala de espera, ergueu os olhos
estando em tormentos. E olha como é que ele registra esse tormento. Olha como é que ele fala desse tormento. Ele diz o seguinte: e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão. Agora entendam, ele chama Abraão de pai. Não era um incrédulo. Não era alguém que não conhecia as Escrituras. Pai Abraão, ele sabia exatamente o que a lei dizia. Ele conhecia a palavra. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe a água à ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí vem aqueles desenhos animados, aquelas brincadeiras de mau gosto, mostrando um chifrudo vermelho, rabudo, um imenso caldeirão, um tridente na mão. Criação do próprio diabo aquilo, para desviar a atenção de um fato seríssimo. Este homem está como muitos estão agora. Estão conscientes, estão sofrendo. Só que agora não tem mais chance. Acabou a oportunidade. Eles perderam a única oportunidade que eles tinham. Vocês compreendem isso? Dali eles serão lançados no inferno que Deus preparou para Satanás. Com certeza, zilhões de vezes pior do que eles estão vivendo. Disse, porém, Abraão: filho, olha só, olha a relação. Ele não está falando com qualquer um, não está falando com um gentio, ele está falando com alguém que entende o que foi falado antes, enquanto estava vivo. E isso vai ser provado mais embaixo, porque continua o texto dizendo: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado, porque ele deu preferência para outras coisas. Ele se esqueceu do Deus verdadeiro. E aí o texto continua. O rico chega para Abraão e diz, e disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E aí Abraão dá a réplica. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Se não damos ouvidos a essa palavra, que está diante dos nossos olhos, muitas das vezes jogadas na cabeceira da nossa cama, dentro das nossas gavetas, se não damos o valor, como é, meus irmãos, que nós podemos nos enquadrar dentro dessa palavra? Este homem teve todos os acessos, teve todas as oportunidades. Muitas das vezes, com certeza, por ser um homem rico, ele tinha os lugares privilegiados dentro da sinagoga. Era convidado para vir para o púlpito, como eu estou aqui agora. Este homem está no inferno, nessa sala de espera, sofrendo. Queridos, essa descrição foi Jesus que fez. Ele que fez. E se ele falou, meus irmãos, é porque o negócio é esse mesmo. É desse jeito que funciona. Então, da mesma forma que o céu é um lugar que vai nos surpreender, da mesma forma que quando você chegar lá, se você for fiel ao que esta palavra diz, da mesma forma
que nós nos seremos sacudidos quando entrarmos na glória com nosso Senhor. O diabo também será sacudido quando entrar no inferno. Os dois lugares é um segredo, é um mistério, porque há surpresa guardada aí para ambos os lados. A questão é, meus queridos, qual é o lado que vamos escolher? Vamos continuar dando preferência às coisas desta vida? Vamos continuar olhando para o nosso umbigo em detrimento do que o Senhor Jesus nos manda fazer, olhar para Ele, autor e consumador da fé? Vamos continuar pensando no nosso dia a dia, enquanto Ele manda a gente pensar nas coisas do alto? Como é que podemos ser enquadrados dentro desta bênção se não lemos a palavra de Deus? A mensagem desta noite, queridos, ela veio com esse objetivo, um aviso. Isso vai acabar. O tempo urge, vai terminar. Para alguns vai chegar mais cedo, outros vão conseguir chegar até o final, mas isso vai acabar. Então, meus queridos, vamos mudar a nossa rota, porque muitos aqui, lá na minha igreja, aí fora, estão em rota de colisão. E o que Deus está nos falando nesta noite, é difícil para mim, tá, queridos, falar o que eu estou falando aqui, por favor. Muito difícil. O que Deus está querendo dizer para todos nós, a partir deste púlpito aqui, é que mudemos a nossa rota enquanto há tempo. Não brinquem com a coisa que é séria. Eu não tenho condições de deixar isso mais claro do que eu já deixei. Agora é o Espírito Santo que vai trabalhar no coração de cada um de nós. Lá no texto áureo que nós lemos, no capítulo 1 de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo enviou e as notificou João, seu servo. Preste atenção. Deus pegou esta revelação e levou ela até Jesus. Jesus pegou esta revelação e entregou a João. E João escreveu essa revelação aqui. O objetivo está escrito aqui: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Agora, preste atenção no verso 3, e aqui eu encerro. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele diz que feliz é aquele que presta atenção no que este livro está dizendo, no que este livro está nos informando. Jesus tem interesse na sua vida, meu irmão, porque senão ele não fazia isso. Se Jesus não se importasse conosco, ele não faria isso. Eu queria deixar essa palavra com vocês. Até aqui foi só o que Deus me deu. E a minha oração é para que todos nós encontremos esse caminho. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias desta terra. Não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses. Tem muita coisa acontecendo no mundo nesse exato momento. Estamos caminhando para o encerramento e para o final de todas as coisas. Não é hora de titubear agora. É hora de trabalhar. Como o Senhor Jesus nos diz, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e está chegando. Amém? Vou ficar de pé, queridos. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu trouxe, Senhor, a palavra que o Senhor me mandou trazer, mas não posso, Senhor, de forma alguma, trabalhar nos corações, porque esta é a Tua missão, a missão do Teu Espírito. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um daqueles que me ouviram nesta noite. Pai, que esta mensagem
não tem o objetivo de provocar medo, mas de trazer responsabilidade sobre nós. Pai querido, ajuda-nos neste propósito. Tem misericórdia de nós, Deus amado e santo e poderoso. Ajuda-nos, ó Deus, nesta jornada que a cada dia fica mais acirrada, mais difícil. Precisamos da Tua ajuda, ó Deus. Precisamos que o Senhor nos tome em Teus braços, Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada difícil. Pai, tantas coisas acontecendo, tantos problemas, o diabo nos assediando. Senhor, muitas vezes tropeçamos. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. Conserva esta igreja, esta santa igreja nos Teus caminhos, abençoando o seu pastor, os seus pastores, os seus dirigentes e a cada um daqueles, meu Pai, que congregam aqui. Ó Deus querido, que esta luz continue brilhando em São Gonçalo e fora dela. Deus, que essa luz possa ser tão refulgente, que venha, Senhor, a tomar e domar esses corações tão rebeldes. Ó Deus, ajuda teu povo. É a minha oração, Senhor, em o nome santo do Senhor Jesus.